E hoje temos a satisfação de receber um médico psiquiatra que vai falar sobre os transtornos psicológicos causados pelo uso de entorpecentes. Hoje, Dr. Werley Pérez. Mais conhecido como Pérez. Fica mais Pérez, fácil, Dr. tá, Pérez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, tá? E diga de passagem, né? Meu médico, tá? Pois é, eu fui passar a agenda para o Campelo, e o Campelo, o Dr. Werley eu conheço, é meu médico. Então é uma honra estar aqui conversando com você e conversando com o Campelo, que é um excelente profissional, literalmente um vencedor, né, naquilo que faz, tanto dentro e fora do estúdio, né, dentro do Tribunal de Justiça, nas corridas, nas maratonas. Né, eu costumo falar para o Campelo que... É um exemplo também. Tá, que toda semana eu aprendo muito com ele e que eu cresci muito com os conselhos dele que ele dá toda semana aqui no programa. Eu fico feliz em recebo os elogios aqui, né? E é recíproco, tá? Falar aqui do Pérez, para mim, vai ser uma grande honra, tá, Pérez, você estar aqui com a gente, ainda mais falando de um tema que está muito em voga aqui agora, está sendo discutido no Brasil e a gente precisa esclarecer isso para o nosso telespectador, para o público matogrossense, a questão da liberação do uso do porte da maconha. É um tema muito sensível porque, Pamela e Campelo, ele tem um poder muito grande de repercutir. Por isso que talvez eu não dourei muita pílula quando eu falei em outro veículo de comunicação sobre os riscos e os problemas advindos da maconha, né? Porque o impacto é gigantesco. A droga mais usada hoje no Brasil é a maconha. A primeira droga usada pela juventude é a maconha. Então, assim, a gente sabe que ela é a porta de entrada. Mas o álcool? Não. A primeira droga ilícita que alguém utiliza, em média, de cada 100, 80% é a maconha. Em especial em adolescentes e pré-adolescentes. Então, assim, por que a minha preocupação tão grande, Pamela? Porque tem duas fases da nossa vida em que a gente tem um desenvolvimento cerebral de forma bem rápida e importante. É do 0 aos 2 anos e depois na adolescência. Entre os 12, no caso do homem até os 21, e da mulher entre os 12 e os 18 anos. Então, a gente tem desenvolvimento cerebral, você sabe disso, o lobo pré-frontal, ou o frontal, ele está em amplo desenvolvimento. O homem demora um pouco mais a amadurecer e a mulher demora um pouco menos. Então, o homem, inclusive, é mais. E a gente já está comprovado isso, que qualquer droga, mas em especial a maconha, ela tem um poder devastador no cérebro. E ela causa uma disfunção, em especial nas pessoas que começam a usar mais cedo. Isso é uma pesquisa que foi feita em 2000 no Canadá, onde foi avaliado gêmeos univitelino, ou seja, gêmeos idênticos, onde um usou maconha e o outro não usou maconha. Naquele grupo que usou maconha, aumentou em 4 vezes o número de esquizofrenia. 4 vezes. Aí uma pesquisa, já publicada o ano passado, bem novinha, uma pesquisa australiana, onde foi acompanhado, essa é nova e quase não está tão difundida nos meios de comunicação, onde foi acompanhado 220 mil mulheres e seus filhos, no período antes da gravidez, durante a gravidez e pós a gravidez. Pasmem, depois de 18 anos, revisando todos os prontuários, essa pesquisa começou avaliados a partir de 2005, acho que 2005, e nesse período, avaliado as crianças que nasceram naquele período das mães que usavam maconha, o número de crianças autistas foi 3 vezes mais no grupo que usava maconha daquele grupo que não usava. Então a maconha, ela tem um efeito também durante o período pré-natal e no período perinatal, também no desenvolvimento cerebral da criança. Então nós estamos falando de uma droga que ela é devastadora, não só em quem a usa, mas em quem também pode nascer. Então, e é uma pesquisa muito robusta. Não é 2.000 pessoas, não são 10 pessoas, não são 20 pessoas, são 220 mil mulheres que engravidaram, tiveram os filhos e foi acompanhado durante esse período de 18 anos.
Então é um estudo muito, tanto é que ele está numa das maiores revistas científicas do mundo, né? Então, o senhor trouxe aí um indicador até alarmante, né? 80% de adolescentes e pré-adolescentes. É assustador isso. A primeira droga de entrada é a maconha. Exato. É a maconha. Por quê? Porque criou-se tem um romantismo aí dizendo assim, a maconha é uma droga leve. Nunca foi. E tem até música, né? Nunca foi. E assim, ela causa um efeito que as pessoas chamam de preguiça, mas eu chamo de indolência. Ela literalmente congela o cérebro da pessoa. É como se ela vivesse num mundo paralelo. E ela tem um poder de deixar as coisas atemporal. A pessoa perde a noção do tempo. Então, 1 minuto pode ser horas. Dá uma espécie de anestesia. Não né? é anestesia. Literalmente, ela vai ficando... É uma perca da noção, né, de tempo. Então, se você observar a pessoa que usa maconha cronicamente, que começou lá na idade jovem, ela tem até uma fala, um desenvolvimento até da linguagem e até a sua maneira de viver é muito parecida com o adolescente. Se você pegar um cara de 40, uma menina de 35 a 45 anos, eles vivem como se fossem adolescentes. É como se congelasse a cabeça. Isso é um dos sinais de quem usa maconha cronicamente. Aí vem o pior. Naquelas pessoas que têm a tendência genética de ter esquizofrenia, a maconha ela desencadeia o quê? 4 vezes mais. Nossa, doutor, mas esse aí é só no caso da pessoa que tem a tendência genética ou a pessoa que não tem nenhuma genética? As pessoas que não têm efeito genético, elas vão ter esse problema que eu te falei. Essa questão do perda do tempo. Elas acham que estão fazendo tudo e não estão fazendo nada. Elas literalmente vivem no mundo de Nárnia. Mas pode despertar outros transtornos. Sim, normalmente quem usa maconha cronicamente tem quadro de ansiedade, depressão, alguns transtornos de personalidades podem intensificar com o uso da maconha. E uma das coisas interessantes é que a pessoa fala assim que ela não é viciada e que ela consegue parar na hora que ela quer. É assim mesmo? Ela consegue parar na hora que ela quer? A partir do momento em que... acho que a primeira coisa para você saber se você consegue ficar sem uma droga é parar com ela, né? Porque se ele não conseguir por um período muito curto ali, que tiver os sintomas de abstinência e tal, aí já, digamos assim, ele já é um sinal de dependência. Mas, via de regra, quem abusa de droga e você chama atenção e ele não está preparado para aquele momento parar, ele vai falar que ele não é viciado. O primeiro sinal é negação, como você mesmo está dizendo. Exatamente. É o primeiro sinal de negação. É achar que está tudo ok, quando não está tudo ok. Né? A primeira coisa, um exemplo muito claro, a pessoa vai perdendo cognição. Tanto é que a taxa de reprovação aumenta nessas crianças e adolescentes que usam maconha é gigantesco. Vocês devem ter dentro da faculdade, conhecidos na faculdade que vocês fizeram, gente que jubilava. Vê qual que é o perfil dele. Às vezes é o cara que usava mais maconha, ou usava outro tipo de droga. Porque realmente ela impacta até no poder de concentração, de atenção. É totalmente... A pessoa fica aérea. Falando português rasgado, a pessoa emburrece. Literalmente, ela queima neurônio. Emburrece. A maconha, ela tem um poder devastador de emburrecer as pessoas. Agora que o doutor falando sobre isso, olhe na faculdade de vocês, você já deve ter... começa a associar, né? Eu comecei a associar algumas pessoas. Mas todo mundo que usa maconha vai ficar dependente? Não sei. Depende. Lógico que não, né? Assim, mas assim, não dá para arriscar. Porque assim, pode ser que a pessoa use de forma recreativa e não fique dependente. Sim. Mas que fase da vida ela vai começar a usar? Se ela começar a usar muito cedo, a chance de ficar dependente e ter os transtornos é muito grande. E se ela tiver um quadro depressivo e usar maconha, ela vai piorar. Entendeu? Entendo. Então, assim, a droga, independente dela, se ela é lícita ou não, se você tem... Como é que eu faço para ver se eu tenho risco de ter algum problema com a droga? Veja a sua família. Eu tenho gente com quadro depressivo crônico, eu tenho gente com quadro de esquizofrenia, por que eu vou arriscar? Dá para avaliar isso, entendeu? Exatamente. Não dá? Então, assim, ponderar isso. A droga, como eu disse, eu não vejo a necessidade de alguém utilizar algo para ter mudar
Comportamento. o comportamento para ter um prazer maior, sendo que você pode ter isso sem necessariamente usar droga. Vocês também estão gostando da programação dessa noite? Então não saia daí. O Ela e Você volta já. Voltamos aqui com o Dr. Pérez e esse bate-papo super interessante. Ali no Uruguai, é permitido inclusive ter um X de plantação dentro da própria casa, né? A gente viaja, a gente vai lá para Londres, Inglaterra, Berlim, lá eles usam, liberam. Tem lojas especializadas em vender produtos à base da maconha. Não necessariamente maconha, porque aí é extraído o fator alucinógeno dela e deixa o fator também que a medicina hoje até inclusive defende. Olha só, é um mundo vasto para a gente falar. Então vamos lá, eu estou falando da maconha, não do subproduto dela. A maconha é a droga. A droga. Que fora que incentiva o tráfico, né? É isso. Agora eu vou dar um exemplo claro que a gente não precisa correr muito longe. É só atravessar o Atlântico, você cai em Portugal. Portugal tem média de 12 milhões de habitantes, certo? Portugal fez o mesmo movimento do Brasil há 20 anos atrás. Sabe quantos por cento aumentou os transtornos psiquiátricos lá em 20 anos? Quase 500%. Meu Deus do céu. Os números são assustadores, são alarmantes, quase 500%. Eu não estou inventando isso, tá? São dados robustos. Hoje o problema de Portugal, um deles, é que eles não têm estruturas de saúde suficiente para atender os transtornos psiquiátricos que está acontecendo na sociedade. Em especial os transtornos de humor e os transtornos psicóticos. Coincidência ou não, coincide exatamente com não é a liberação do porte, que dá quase que a mesma coisa. É o que eles fizeram aqui. O que nós fizemos aqui no Brasil, Portugal fez há 20 anos. Só que Portugal é um país menor que São Paulo do ponto de vista populacional. Certo? E está em outro nível de desenvolvimento social e econômico. E também, eles não estão conseguindo dar jeito. Em especial naquelas classes mais pobres, naquelas cidades mais pobres, mais periféricas. Então, a saúde não consegue abarcar isso. Existe uma população em Portugal adoecida que ela não tem acesso à saúde, em especial à saúde mental, em razão do uso de substância psicoativa. Então, Portugal está revendo até esse conceito que eles fizeram aí. O Canadá vai rever de novo. Então, assim, nós estamos na contramão de que os países de primeiro mundo estão fazendo. Eu estou falando o que opa, não vai dar para fazer isso. Então, Portugal tem dados claros. Se você procurar alguns trabalhos feitos recentemente, você vai ver que Portugal deu um boom nos últimos 20 anos que coincide exatamente com a liberação do porte. Mas aqui no Brasil a gente também tem experiência com cigarro. O cigarro, eles aumentaram o valor do cigarro, fizeram campanha de propaganda na própria carteira de cigarro. Eu lembro que... Você sabe quanto que reduziu o número de fumantes? Quanto? Enquanto de 48% caiu para pouco mais de 15%. Aí vem o próprio governo e faz um movimento exatamente inverso com a maconha, que além de causar os problemas que eu te falei, causa o mesmo, o alcatrão que tem na maconha, causa o mesmo risco de câncer do pulmão que o cigarro, até mais que o cigarro. Pois é, eu tenho um conhecido que ele fumou uma vida inteira e fala assim, meu pulmão é limpo. E morreu com câncer no pâncreas e na autópsia, né? A autópsia dele, encontraram nicotina no pâncreas. Aí fala assim, poxa, você gabava que o pulmão era limpo, mas não é só no pulmão que fica essas drogas. Né? Então, a maconha, o cigarro de maconha não tem só maconha. Tem o canabidiol, que o pessoal defende aí, mas o canabidiol é o subproduto da maconha. É um subproduto que eu tiro o THC, que é o que dá a Pamela, que dá o quadro alucinógeno, e o canabidiol, o canabidiol é uma medicação, só que é uma medicação que controlada, indicada, e que não causa dependência, não causa alucinação, não causa nada disso. Aí eu sempre faço a comparação, sabe com o quê, Pamela? Com o veneno de cobra, porque o captopril é um derivado do veneno de cobra, da cascavel. Mas você já viu alguém andar com cascavel no bolso quando está a pressão alta tomar picada? Não, se eu defender alguém que use maconha para tratar de uma questão como, por exemplo, da epilepsia,
toda vez que você estiver com crise, você vai fumar maconha? Não é assim, gente. É a mesma coisa eu falar assim, ó, você quer hipertensa, a partir de hoje, você quer hipertensa, você vai andar com a cobra no bolso. Quando a pressão subir, você vai ser picado. É o mesmo raciocínio. Então, assim, uma coisa é defender o quê? O estudo em cima da substância, que dentro do veneno cascavel é tirado uma substância, que é o captopril, que faz com que a pressão abaixe. Né? Dentro da maconha nós temos o canabidiol. Inclusive a gente tem um sistema canabidiol, um sistema dentro do nosso organismo que ele é um receptor de canabidiol, que realmente quando você utiliza o canabidiol em algumas doenças, especialmente na epilepsia de difícil controle, há uma resposta significativa. Tá? Então a gente tem que dar a César o que é de César, mas não é a maconha, é uma substância que está contida na maconha. Assim como também a gente tem a morfina, que é um derivado de um opioide, que é o ópio. Né? Mas ninguém fica usando o ópio para ter anestesia ou para tirar a dor. A gente usa a morfina na dose certa, inclusive pode causar dependência, para tirar a dor daquelas pessoas com uma dor mais intensa, uma dor mais aguda, especialmente paciente com câncer em fase terminal se utiliza muito, em algumas dores intensas que as pessoas não resolvem com analgésico, aí você passa para morfina, mas de forma bem orientada e feita. Então, do ponto de vista geral, por que me preocupa tanto a maconha? Porque ela é a droga mais acessada e que existe esse romantismo que não é verdadeiro. Que uma erva natural não pode te prejudicar, né? Até a música fala isso. Então, assim, a gente entende que houve essa romantização e ela vem desde a década de 60, lá do movimento hippie, né? E que, na verdade, não é real, não é verdadeira e causa muito mal. Causa muito mal. Para o cérebro, um cérebro de desenvolvimento é uma bomba. Tá? É uma bomba um cérebro de desenvolvimento. Imagina assim, a gente não tem educação suficiente, a gente não tem matéria suficiente para tratar disso. Eu fico imaginando nessa questão como que os pais vão agir. Nem os pais vão ter a instrução de como agir com seus filhos adolescentes, sabendo que o filho pode chegar, não, mas está autorizado, é lícito. Como tratar isso? Como lidar isso? Como que as famílias vão saber lidar com isso? Porque depois vem a doença, vai sobrar para o pai e para a mãe, né? Foi o alerta que eu disse. O Brasil não está preparado estruturalmente para daqui 5 a 10 anos ver o impacto que vai ser essa legalização do porte. Sim. O Brasil não vai ter impacto, por exemplo, se a gente não consegue hoje. A demanda de saúde mental a gente não consegue hoje no SUS. Você imagina daqui 10 anos com um monte de gente tendo surto psicótico por conta de uso de maconha. Ou entrando em esquizofrenia. Na pandemia, o índice de depressão aumentou, o índice de suicídio aumentou. E o Brasil não teve estrutura para suportar tudo isso. Agora ainda colocando mais isso. Então, assim, essa é a minha preocupação. Sempre foi. Com relação a essa droga, com relação ao impacto que ela tem na cabeça dos jovens. E, assim, é impressionante. O primeiro sinal, eu atendo jovens que usavam ou usam maconha, o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada é a queda no desempenho estudantil. Doutor, uma pergunta que eu tenho interrompendo o uso, se reverte os efeitos? Quando está instalada a doença como esquizofrenia, não. Esquizofrenia é uma doença que não tem... Em nenhum grau? Não tem cura. Ela só tem tratamento, ela é crônica e degenerativa. A tendência é ficar cada vez pior. Tá? Quem já está com esquizofrenia. Agora, quem ainda não tem o quadro ou está só naquela coisa da dependência, mas sem sinais de... dependência? Não, sem sinais de doença psicótica, interrompendo, ele consegue recuperar. Mas mesmo assim... Tem uma perda, né? Tem uma perda intelectual. É impressionante. A queda é em torno de 6 pontos, tá? No QI. De quem usa maconha e quem não usa, tá? O nosso nível de QI no Brasil já não é tão então, alto, né? Você entende? Nosso QI caiu. Aí você coloca uma população para usar mais maconha, para a juventude para usar maconha. O que vai ser daqui 20 anos? A gente não pode pensar no Brasil imediatamente. Não, mas eu aumentando o porte, eu vou diminuir o número de presos. Mas olha a legião de gente que você vai colocar doente. Eu juro para você, eu prefiro 10 pessoas presas do que um jovem sequelado por esquizofrenia. Sabe? Que não é fácil. Não é fácil, imagine triste, a família. A família não é porque não, junto. Ele pode ter entrado numa coisa que não foi escolha dele, mas o cara que foi preso por tráfico foi escolha dele. Ninguém obrigou ele a ser preso. Isso é verdade.
entendeu? Aham. E ninguém colocou um revólver na cabeça dele. Mas um menino de 12, 13 anos, ele pode ser aliciado para usar maconha. Pode, porque ele pode cair na ondinha. Na modinha, né? Na modinha. E isso Então, é o problema. Que enche as prisões Construam mais prisões, presídios. né? Eu não quero é ver adolescente doente. Exatamente. E comprometer. Você imagina um jovem, a gente tem muitos gênios no Brasil. Você imagina alguém que poderia desenvolver algo na ciência que pode impactar para milhões de pessoas. Aí você põe um cérebro desse comprometido em razão da liberação do uso da Olha droga. que eu acredito que isso já tenha acontecido. Então, assim, você compromete, é igual é o inverso, aquela história assim que eu prefiro 10 pessoas soltas injustos do que um justo preso, eu também faço o inverso para a questão da droga. Eu prefiro 100 traficantes presos do que um adolescente com esquizofrenia por conta de maconha. Eu estou imaginando... Eu tenho certeza que esse menino que não desenvolveria a doença, ele ia produzir pelos 100 que estão presos. E, doutor, se o governo estava pensando nisso, em diminuir o número de presos, ou aumentar lucro, taxando o uso, isso é um ledo engano, né? Porque o tráfico vai continuar. O tráfico continua e vai aumentar mais, porque aumenta o consumo. Exatamente. Então, assim, é um raciocínio, desculpa, obtuso e romantismo. Ninguém foram profissionais, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria foi no Congresso Nacional, defendeu a posição científica. Eu estou defendendo a ciência. O que eles fizeram, infelizmente, eu falei isso e repito, o STF, ele negou a ciência. Ele negou a ciência. Se ele tivesse estudado um pouco, ou visto o que está acontecendo em Portugal, em outros países, eles não fariam isso. Por isso que eu até falei, faltam parlamentares um pouco com mais coragem. A gente tem que ter propostas que realmente impeçam um adolescente de ter acesso tão fácil. Por que as pessoas usavam mais cigarro? Porque era mais barato e todo mundo tinha acesso. Todo mundo tinha acesso. Doutor, eu estou pensando... Então, assim, é muito... E como a gente pensa... Eu nunca pensei... Quando eu penso algo de alguém, quando algum paciente me procura, eu não penso só naquele momento que ele está ali. Uhum. Eu penso como é que vai ser a vida dele na semana seguinte, no mês seguinte e no ano seguinte. E quando eu fui gestor, quando eu fui fazer alguma coisa, eu nunca pensava naquele momento. Uhum. Você tem que pensar para o futuro. O que eu quero do futuro daquelas pessoas que eu cuido ou daquelas pessoas que são minha responsabilidade? Então, nesse sentido, foi de extrema falta de responsabilidade ter feito a liberação do porte. Impressionante. Se alguém escutasse o que eu já escutei de mães, o desespero das mães com os filhos esquizofrênicos, em surto psicótico por conta de maconha, acho que o cara jamais levantaria a voz e assinaria um papel desse para fazer a liberação do porte. Eu acredito que a liberação foi feita por pessoas que não têm estudo para isso. Ou assessorado por pessoas que têm outra intenção. Eu vou mais para essa linha. Deve ter alguma outra intenção por debaixo dos panos. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Em 90 a gente faz a partir dos anos 90 a gente faz um movimento gigante para combater o cigarro e foi extremamente positivo, onde a gente reduziu os números significativamente de pessoas que fumam. Aí agora, nos anos 2020, me vem um movimento exatamente ao contrário, onde além de o cigarro tem a nicotina e fora o alcatrão. Mas por pior que seja o cigarro, ele não deixa ninguém burro. Perfeita, né? E a maconha deixa. E a maconha deixa. Fora. Então, o que eu estou pensando é que eu acho que é algo maquiavélico. Assim, eu quero cada vez as pessoas com menos inteligência, menos cognição, para que eu possa ser mais massa de manobra. Gente, olha, essa linha de raciocínio, assim, é uma coisa que a gente bate muitas vezes aqui no programa, né? O governo incentivar a educação de base para que a população tenha a sua capacidade de crítica, né? De saber se posicionar. Aí vem o senhor agora coloca isso aí, assim, com outra visão, muito bem colocado, sabe? Vai piorar a situação educacional do Brasil. Eu sempre falo, eu não gosto de ser o cavaleiro do apocalipse, mas, cara, não tem como não ver isso. Não tem como não ver o óbvio.
não tem como não ver o óbvio. Sabe? Isso me deixa muito angustiado. E a gente angustia porque a gente pensa sempre no todo. Porque o ser humano, ele não vive sozinho. Ele vive em sociedade. Uma pessoa doente, dependendo de onde ela está, ela vai adoecer mais gente. Ela adoece a família. Adoece a família, Ela adoece a família. Como o senhor falou, que já tem mães desesperadas pelas situações dos filhos, né? Então é complicadíssimo. A gente tem que entender que aonde nós estamos vivendo, a gente tem muita informação, mas nem sempre essa informação é verdadeira. As pessoas estão com compromisso com a informação e não com a verdade da informação. Tá? Então tem até uma máxima, meu compromisso é com a notícia, não é com a verdade. É mais ou menos assim. Então é muito mais aprazível chegar aqui e criar todo um contexto lúdico e romântico falando que, cara, se alguém falar isso, se algum profissional de saúde falar que maconha é bom, essa pessoa, no mínimo, ou ela é traficante ou ela tem que ser internada. Tá? Não tem sentido. Se alguém vier com esse discurso, eu deixo bem claro, ou ela é traficante ou ela precisa ser internada. Porque é um profissional de saúde, vai contra tudo que a medicina mostra. E são estudos robustos, não fui eu que tirei da cabeça. Exato. Eu não estou repercutindo a minha opinião, eu estou em cima de dados concretos e muito robustos. E doutor, assim, quando o senhor atende, e a família? Como que a gente pode orientar? Como que a gente pode chegar nessa família? Porque ela vai estar lá, vai estar com o adolescente vai chegar para o pai, pai, para com esse assunto é careta, né? A primeira coisa que você tem que entender é que depois dos 11, 12 anos, os pais já têm pouca influência sobre os filhos. O que influencia o filho é o grupo que ele se encontra. Então, o que um pai tem que fazer? Observar que grupo que o filho está inserido. Porque eu te falei, a influência. Exatamente. Os coleguinhas influenciam mais que o pai e a mãe em casa. Porque convive mais do que até com o pai e a mãe. Na escola, o primeiro sinal é a queda de desempenho. Começa a ter notas ruins. Começa a dormir demais. A não fazer as tarefas. A ficar mais reativo, ou seja, mais agressivo. São sinais de alerta. Até que o filho, eu estou fumando maconha. O cheiro, gente, se alguém for no travesseiro de alguém que fuma maconha, vai ver que está cheirando maconha, ou fedendo maconha, né? Então, assim, uma coisa que é clássico, dá para sentir. É muito fedido aquilo lá, né? Muito mais que cigarro, inclusive. Não que cigarro é bom, que cigarro é horrível, mas é muito fedido isso. Então, são sinais muito simples e normalmente acontece em hall de apartamento, fora da escola, não dentro da escola dificilmente, viu, gente? É mais fora a galerinha da escola, mas fora do ambiente de escola. É uma festinha, começa assim, tá? Não dá nada não, é tranquilo. E sempre tem um adulto ou um adolescente mais velho para inserir essa droga. Isso não vem ideia, não é um menino de 11, 12 anos que vai levar para o menino de 11, 12 anos. Normalmente é o coleguinha mais velho. Aí esse menino, para tentar ser inserido nesse grupo aqui, eu vou usar porque eu fico junto, né? Entendeu? Exatamente. É até isso. Aí, só que da mesma forma que você tem maus exemplos, você também tem bons exemplos. Eu não vejo outra forma de colocar dentro de escolas, é uma questão mais sociológica, né? É algo que foi tirado até, são duas coisas que foi tirado que me preocupou nas últimas 2 décadas. Primeiro, tiraram a autoridade do professor de sala de aula. Foi tirado completamente. O professor hoje não tem autoridade nenhuma de sala de aula. Foi tirado. E segundo, que a gente não vê mais a educação física como uma atividade regular dentro das escolas. Inclusive tem escola que não dá nem educação física, só faz trabalho. Então a gente tem que... E nós temos um problema também junto, associado com isso, a obesidade. Então nós precisamos colocar esses adolescentes, jovens e crianças mais ativos. O esporte, ele ajuda na disciplina, na socialização, você aprende a perder, aprende a ganhar. Então, o que nós precisamos fazer para prevenir? Escola em tempo integral, ok, mas dá atividades que façam com que esse jovem desenvolva, tanto de socializar, quanto também para a saúde, né? Então, para mim, a prática esportiva, que a gente ela tem que incentivar
tem que ser incentivada lá. Lá, porque se não incentivada ali, dificilmente ele vai ter o hábito depois de mais velho. A Então, gente já sabe que hoje a atividade física ela ajuda no controle da atividade Da mental, não, depressão, ansiedade. não, previne ansiedade, depressão. Tudo, né? Todas as doenças, todos os transtornos mentais, a atividade física, inclusive até nos psicóticos, melhora. Paciente que tem psicose, que tem transtorno psicótico, faz atividade física, tem menos surto. Ajuda melhor. Deixa eu contar uma mais. história para o senhor, até nas próximas palestras, o senhor dá um exemplo. Acordei, fui abrir a janela do meu quarto, o que tinha ali na frente da janela do meu quarto? Uma bituca de maconha. E eu moro no 12º, então são 17 andares. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Um desses andares, a pessoa fumou, jogou a bituca fora. Seja minha janela, nesses dias frios eu dormi com a janela aberta. Se essa bituca entra, pega fogo no colchão. No colchão ou na cortina? Um incêndio que não foi Um provocado por você. incêndio, exatamente. Olha só a inconsequência disso. Não, mas é isso. A droga faz isso. Torna a pessoa inconsequente. Inconsequente, é um impede sintoma. de pensar, né? Ela fica mais impulsiva e não racionaliza. Talvez pegue fogo no próprio prédio, vai pegar fogo no apartamento dela mesmo, gente. Então, assim, são situações que, assim, é um tema delicado, mas é um tema que eu não tenho problema nenhum em falar. Sim. Porque eu até desafio alguém que vai falar a favor disso depois de tudo que eu falei. Né? Você falar a favor do canabidiol, também defendo o canabidiol, defendo como substrato para tratar as doenças que são indicadas para ele. Mas, doutora, a gente fala aqui que a diferença do remédio para o veneno é a dose, então assim, a gente não pode confundir maconha Exatamente. com o canabidiol. canabidiol. É igual confundir cascavel com captopril. Exatamente, Né? Exatamente. Então a gente tem que ter um limite. Mais uma vez vamos dar aquela paradinha, mas é só o tempinho da água. A gente já volta. Voltamos para o nosso último bloco aqui com o Dr. Pérez. E essa questão, doutor, assim, que realmente o jovem hoje, ele vai muito pela modinha. Né? Hoje você vai nas redes sociais, é tudo trend, qualquer trend do momento. Tem cada coisa que é mais absurda. Eu não duvido daqui a pouco tá fazendo trend com o uso de maconha. Né? E aí, se fizer, doutor, vai espalhar para o Brasil inteiro. Mas assim, eu acredito que como o Brasil ele usa as redes sociais diferente da maioria dos países, sabe disso, né? Sei. O Brasil usa muito o Instagram como não é bem verdade aquilo que as pessoas se apresentam no Instagram. Exatamente. Meio que é o mundo idealizado por ela e não necessariamente é aquilo que ela vive, né? Mas o Brasil tem essa perfil. Mas assim, acredito que até aconteça em grupos mais restritos, mas dentro de outras plataformas, tá? De grupos, até em outras drogas, é comum, inclusive, ver algumas crianças, até adolescentes, perderem a vida com o uso do spray de aerosol de desodorante. Entendeu? Tinha, doutor, nas escolas, Entendeu? aquela Então, coisa de pegar aerosol desodorante, colocar assim na roupa e cheirar. Eu passei por um evento desse de crianças que estavam fazendo isso. E como existe uma substância lá dentro que ela é um gás, e esse gás provoca uma anóxia, então a pessoa fica tonta e ela está achando que ela na verdade está tendo uma anóxia. E é onde ela pode morrer. E já teve adolescentes que perderam a vida por conta disso. E eles não estavam tentando se matar, estavam entrando na onda da galera, entendeu? Esse é o X da questão. Tá? Entrar na onda. E até o enforcamento, utiliza até enforcamento sobre isso. Esses grupinhos de amiguinhos fazendo enforcamento para pagar o outro, entendeu? Isso é muito grave. E dentro de turminhas. E tragédias acontecem, né? Tragédias acontecem. Exato. Então, tem agora, pintar uma tragédia dessas legalizada, esse é até assustador. O que me causa espanto é que quem deveria proteger a sociedade não está fazendo. Na verdade, eu estou expondo um grupo que eu não deveria expor jamais. Eu tenho que proteger. O órgão mais importante nosso não é o coração, não é o rim, é o cérebro. É o cérebro. O cérebro é o órgão mais importante do nosso organismo. Dá todos os comandos, né? Todos os comandos. Todos os comandos. Tanto é que a gente percebe que uns gênios da era moderna
ele já não falava mais, mas o cérebro funcionava e estava produzindo bem. A gente tem experiência na vida de ver pessoas que tiveram a morte cerebral, está lá, o corpo todo funcionando. Teve um caso da esposa, ela não queria desligar os aparelhos, né? Foi diagnosticado morte cerebral, mas ela não queria, porque estava lá, ela sentia o coração da pessoa. Sabe? É muito triste isso, doutor. É triste, porque os aparelhos que seguram, né? Os aparelhos que seguram. E aí a gente tem que, assim, o que eu falo, a gente tem que proteger o cérebro dos jovens. Até quando eu prescrevo uma medicação, eu tenho que ver qual que é o impacto daquilo na cabeça da pessoa. É um cuidado que a gente tem que ter. Não é simplesmente, assim, eu não posso resolver o problema da pessoa criando outros, né? É o menos, eu tenho essa teoria, o menos é mais. É o menos é mais. Então a gente tem que ser mais assertivo, com maior cuidado e ver. Fazer um acompanhamento médico, sempre, né? Assim, o que eu acho que a gente tem que entender, as escolas têm que estar atentas, mas a escola, ela está muito sem poder. O professor perdeu autoridade, a escola não tem muita autoridade. As famílias hoje com rede social, todo mundo fica só virtualmente, todo mundo colado no celular, as pessoas estão perdendo o vínculo. Exatamente. Estão perdendo os vínculos. E aí, quando você perde o vínculo dentro de casa, a criança ou o adolescente vai fazer vínculo aonde? Na rua. Na rua. Você vê? E aí vem as más influências, né? Exatamente. Então, assim, e aí é onde a gente tem que ter esse cuidado, dentro dos ambientes, né? Escolares, igreja, até igreja, viu, gente? Então a gente tem que ter todo o cuidado, porque existem lobos em pé de cordeiro em qualquer lugar, inclusive dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas. Em todos os lugares. Lógico que é com menos, mas existe. A gente pode até falar de esporte, fala assim, praticante de esporte, está cuidando da saúde, está cuidando da saúde física e, por conseguinte, da saúde mental, mas muitas vezes a gente se depara com pessoas dentro do esporte mesmo, que cheia de problemas. Sim. Então é natural do ser humano e cada um tem que saber olhar, saber onde está pisando, né, doutor? Né? Isso aí. Mas assim, para mim, falar sobre isso é muito tranquilo, porque eu vejo isso todo dia, então tá tranquilo. Né? Doutor, hoje o Estado oferece algum tipo de tratamento para a família do dependente químico? Existe os CAPS álcool e droga, né? O CAPS álcool e droga, ele atende do Estado, aqui em Cuiabá. E em Várzea Grande também tem CAPS álcool e droga. Só que a gente não tem CAPS 3, quando o paciente entra em surto, aqui em Cuiabá não tem, em Várzea Grande tem, tá? Várzea Grande está um passo à frente de Cuiabá. A estrutura de saúde mental de Várzea Grande é melhor que de Cuiabá. É melhor que de Cuiabá. Eu não tinha esse conhecimento. Não, saiba que o Várzea Grandense, ele tem mais serviços para a saúde mental do que a rede de Cuiabá. Então tem lá o CAPS-C, CAPS álcool e droga, se não me engano, CAPS de transtorno mental, e tem o CAPS 3, que é para onde ficam os pacientes com crise, pode ficar em observação até 7 dias. Aqui nós não temos em Cuiabá. Aqui nós temos um CAPS 1, CAPS 2, o CAPS álcool e droga, que é do Estado, a unidade 3, que é para internação do Estado ali atrás do Detran, que interna acho que tem 60 vagas, né? Mas suporte familiar só quando essa família procura o CAPS álcool. Aí existe também o CAPS adolescer aqui, que a adolescer atende até 18 anos, onde a família às vezes procura lá para pacientes com adolescentes com dependência de químicas ou transtorno mental. A gente tem que dar parabéns até para os governantes de Várzea Grande, porque também teve aqui um representante da Guarda Municipal, que lá em Várzea Grande já foi instituído, e aqui em Cuiabá ainda não. E que a gente daqui de Cuiabá, a gente fique alerta para os nossos próximos, na hora de votar, sempre olhe o projeto, observar o projeto do governo de cada um. Né? Assim, Várzea Grande, nesse ponto, a gente pode dizer que alguém que está lá tem essa sensibilidade para a saúde mental. Os gestores que passaram, né? Porque isso não foi de agora, já tem algum tempo, né? Mas o CAPS 3 é dessa gestão lá. E é importante essa visão, eu percebo que eles têm esse cuidado maior do que aqui em Cuiabá, que infelizmente a nossa estrutura de saúde mental está congelada há mais de 10 anos. Doutor, e o que fazer agora? O que a gente fazer? O senhor, eu estou acompanhando as suas redes sociais, o senhor está difundindo e falando em todos os canais sobre isso, ou seja, está levando a informação. E agora aqui também no nosso telespectador, levando essa informação. E o que a gente pode fazer enquanto sociedade? Primeiro, se existem pessoas preocupadas como eu acho que se os religiosos, que são pessoas que são lideranças importantes, os grupos de mães, elas devem
acessar seus parlamentares federais, para que eles criem leis, que criem leis mais rígidas para quebrar isso que foi feito pelo STF. Porque o STF está pautando coisa que não é dele. Essa pauta tinha que estar no Congresso. Isso não é uma pauta para o STF. Então, acho que aí tem que criar uma lei para coibir essa ação. Primeira coisa, do ponto de vista de legalidade. Outra coisa é cobrar. Hoje nós não estamos em campanha para prefeito. Olhem os planos de governo dos candidatos a prefeito. Se eles não tiverem ações concretas para a saúde emocional e mental da sociedade, eles estão congelados no tempo. Então, está fugindo da realidade. Literalmente estão precisando de saúde mental, porque eles não estão vendo o que está gritando na nossa sociedade. Na nossa frente, né? E o senhor falou uma coisa também, é importante, nós não somos só eleitores. As pessoas que a gente coloca lá, eles são nossos representantes, a gente tem que saber cobrar deles também. Temos que cobrar. E a gente, muitas vezes, pasme, muitas vezes muitos brasileiros não lembram nem quem votou na eleição passada. Sim, se eu perguntar para alguém na rua, quem você votou para vereador na última eleição, ele vai pensar, se não for algum parente, provavelmente ele não vai lembrar. Não vai lembrar. E a gente tem que lembrar para saber cobrar. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que cobrar os parlamentares, os deputados federais. Porque são eles que vão fazer as leis que vão impactar para o Brasil inteiro. Não adianta um deputado estadual falar que está proibido. Não tem, a Carta Magna é a Constituição, que a Constituição estadual não é maior que a federal. Sim. Não tem jeito. Não existe essa independência de legislação quando você tem uma carta maior que a Constituição. Então é buscar os deputados federais, os senadores. E cobrarem deles. Os próprios prefeitos também terem mais ativos, o ativos governador. No tratamento. Agora, com relação a essa lei que liberou o porte, essa tem que ser direto no Congresso Nacional para que a gente tenha uma força e consiga quebrar esse movimento. De novo, o Brasil é o país um dos países que mais consome maconha no mundo. Nossa, não sabia. Tá? Mais até que os países com liberação. A gente, tudo bem, vamos lá, ué. Portugal só tem 12 milhões de habitantes. O Uruguai também. Nós temos 240 milhões de habitantes. Pensando dessa proporção. Então, assim, nosso mercado é maravilhoso para quem quer vender maconha, né? E aqui a gente importa, né? A questão comercial é gigantesca nessa história. Por isso que eu acho que a gente não pode ser ingênuo. Né? Com certeza. As pessoas estão olhando a geração delas, mas como seres humanos, como a gente não deve vir aqui só para passar recibo e ok, a gente tem missão. A gente tem que cuidar das gerações futuras. E cuidar da geração futura é proteger quem não tem condição de se proteger. Um pré-adolescente, um adolescente, ele não consegue se proteger da avidez no mercado da droga. Perfeito. Né? Campelo, assim, com as informações que o doutor passou, eu fiquei até meio chocada. Né? Aliás, meio não, eu fiquei chocada eu vejo um futuro de pessoas adoecidas, se não tratarmos agora. Já estamos adoecidos. Já estamos adoecidos. Não, na verdade, eu vejo um futuro, assim, pior, né? do que está agora, né? Pior. Exatamente. E sem estrutura para atender essa população. Já não tem para atender agora. Eu lembrei da música do Cazuza, né? Meu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor. É verdade. Vejo grana e vejo dor. Olha a pegadinha dessa questão. Alguém vai ganhar. E muita gente vai sentir dor. Não tem noção. A gente só tem noção do que talvez assim as pessoas não têm acesso, mas eu gosto de ver algumas séries que mostram bastante o bastidor, como o tráfico funciona, né? Tem uma série que fala a história da vida dos caras e o que aconteceu em volta. E mostra a realidade dura do que é o mundo do tráfico. A gente vê em filme, não é só da droga, também é do diamante, é do petróleo. Onde tem grana, né? Onde tem muita grana envolvida. Tem o sacrifício de muita gente para poucos ganharem.
e muitos perderem, né? E aqui no Brasil a gente está indo na contramão do que a sociedade mundial está enxergando, doutor. E pessoas que nem o senhor, que eu vou na consulta dele, adoro ir na consulta dele porque a gente conversa muita coisa, né? A gente acaba aprendendo bastante com ele. E além de cuidar da minha saúde mental também. Então é importante pessoas que nem o senhor, que tem esse gabarito, que tá na posição de fala. O senhor está, né? Realmente, o senhor pode falar sobre isso mais do que qualquer um de nós. A gente fica, assim, muito agradecido e acompanhar o senhor nas redes sociais, os nossos telespectadores, a gente já convida, né? Porque lá o senhor compartilha muito conhecimento. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Campelo, e você, Pamela, por estar aqui e poder debater de um assunto que é sensível, mas que é importante falar, e às vezes essa fala, às vezes, assim, é dolorosa para alguns, mas ela não pode, a gente não pode fugir daquilo que é a verdade, né? E a verdade em cima de dado científico. Eu nunca falo fora da ciência. Então, não é em cima da minha experiência, é em cima daquilo que os livros e as pesquisas robustas falam. Eu acho que a gente tem mais condição de falar e defender aquilo quando a gente tem uma base bem sólida e números que os números falam por eles mesmos, né? E eu agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição quando vocês convidarem, estarei aqui para trocar uma ideia sobre outros problemas, sobre outros transtornos, não só sobre as drogas, mas existe um universo aí na saúde mental, né? Tem diversos transtornos, né? Transtorno de personalidade, compulsão, borderline, um monte bipolaridade, tem muito assunto, está em voga no dia a dia. Eu estou à disposição e muito obrigado mais uma vez. Doutor, nós que agradecemos aqui, a gente busca passar informação com credibilidade. Eu não poderia ter convidado pessoa mais qualificada para falar sobre o assunto que o senhor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos, tá? Deus abençoe e obrigado a vocês pela audiência. E o Ela e Você de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer você, telespectador, por ter estado conosco até este momento. E se você gostou dessa entrevista, tenho certeza que gostou, você pode assistir e reassistir. Basta agora apontar a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, essa entrevista e muito mais conteúdo estará lá te esperando.